Bom, foram dois jogos difíceis, né, decisivos, né, um clássico. Como você falou, a gente perdeu o primeiro de 4-3 e eu entrei, se eu não me engano, no início do segundo tempo, ou no meio do segundo tempo, e aí a gente, eu acredito que deu um crescimento assim na equipe, na situação ofensiva, e já no segundo jogo, durante a semana, o Filipão conversou comigo, eu já vinha jogando alguns jogos da Libertadores e do Campeonato Paulista, principalmente um jogo que eu entrei nas oitavas contra o Peñarol, e a gente conseguiu uma classificação dentro do Parque Antártica. Então era uma situação bem tranquila para mim, porque eu tinha um entrosamento muito bom com os jogadores ali do ataque, o Euler, o Pena e o próprio Alex, que chegava também para me ajudar ali. Foi um jogo super difícil, que a gente já saiu bem, né, fazendo o gol com o Euler, que é uma situação boa, né, a gente precisando vencer a partida com 2 gols de diferença para tentar já classificar, sem precisar ir para os pênaltis. Mas depois o Luizão, acho que virou o jogo, fez 2 gols. E a minha participação dentro do time era super tranquila, assim, porque nesse dia a gente jogou com o Sampaio, com o Galeano, Alex, e eu fazia essa função de meio atacante, que o professor Filipão gostava, e além de entrar dentro da área para tentar finalizar, eu abria muito espaço para os jogadores de meio, tanto que o Alex faz o gol também entrando na área. Foi uma conversa boa, ele tinha muita confiança no meu futebol e acabou dando certo ali, tanto que eu fiquei até o final do jogo, não fui substituído, porque acredito que independente de não ter feito gols, taticamente eu fiz uma grande partida, uma função que eu gostava de fazer, jogando com centroavante mais centralizado, que era o Pena, e graças a Deus a gente conseguiu a grande classificação para a final contra o nosso grande adversário, que era o Corinthians, né? E eu tive a felicidade também de bater o pênalti e fazer, né? Todos nós batemos bem e conseguimos levar a classificação. Na verdade, assim, eu sempre fui um cara muito tranquilo. Claro que era uma responsabilidade muito grande. Eu estava prestes a completar 27 anos e eu comecei a minha carreira aqui no Bahia com 17 anos, então eu tinha já uma certa bagagem. É claro que é muito difícil você ter esse histórico, principalmente na década de 90, de ter conquistado uma Copa do Brasil dentro do Parque Antártica com o Cruzeiro e eu marcando o gol do título, e depois grandes jogos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e Mercosul na época, eu sempre marcando muitos gols contra o Palmeiras, e eu acabei tendo essa responsabilidade, né? Fui contratado por um período curto de 4, 5 meses para jogar o Paulista e a Libertadores, mas logo eu acho que eu fui muito bem recebido pelo grupo e pelo professor no Campeonato Paulista. Na verdade, foi uma passagem de 5 meses marcando 10 gols, não sendo titular direto, mas eu acho que às vezes que eu fui, que o professor precisou de mim, eu acredito que correspondi. Tanto que ele teve essa confiança de me colocar nesse grande jogo decisivo. Mas, assim, é difícil. Você sabe que se você perde ali e o time não classifica, ia ser uma carga muito grande em cima de mim. Ainda mais porque foi uma situação que hoje a gente até ri um pouco, mas bateu o primeiro pênalti com o Morumbi, com, sei lá, 50 mil pessoas, e contra um goleiro que eu trabalhei 4, 5 anos, né, antes, né, que era o Dida, e a gente sempre treinava um contra o outro, e foi uma caminhada ali do meio até a cobrança de pênalti, um pouco tensa, mas ao mesmo tempo super tranquilo, tanto que a minha cobrança foi muito muito bem feita, e é o primeiro pênalti, né? Se você inicia perdendo, já cria um peso muito grande. Mas no final deu tudo certo, foi uma tensão muito grande esse jogo, mas é engraçado que depois o Filipão, a gente indo para o CT, ele me chama e fala, pô, depois que eu lembrei que você, anos e anos treinando com o Dida, eu já te coloquei para bater o primeiro pênalti, mas eu sempre bati muito bem, e graças a Deus deu tudo certo, e a gente foi até o final ali, na torcida, para conseguir a classificação, e deu tudo certo. Assim, com o Dida, a gente sempre teve uma amizade muito grande, né, até hoje, de muitas conquistas, né, enfim, da Copa do Brasil que eu falei, de Campeonato Mineiro
e de Libertadores também com o Cruzeiro. Mas ele sempre foi um cara muito reservado também, da mesma forma que eu sou. A gente cumprimentou ali antes do jogo, mas nenhum tipo de conversa. Tinha outros também companheiros que eu joguei, próprio Vampeta no PSV, Edilson, que é um amigo aqui de Salvador. O jogo foi muito assim, muito difícil, né? Como é um clássico Palmeiras e Corinthians, mas não teve nenhum tipo de conversa assim. Ele na hora do pênalti também, um olha para o outro e um respeito muito grande, mútuo, né? Mas na hora do próprio pênalti, ele sempre foi um cara que sempre pegou muitos pênaltis, e eu sei muito bem disso, porque nos deu muitos títulos lá com o Cruzeiro. Mas enfim, na hora não tivemos conversa nenhuma, e o vestiário é aquela alegria, né? O vestiário é um peso que você tira das costas, porque é uma semifinal de Libertadores, um grande clássico do futebol mundial. Todo mundo sabe o que é jogar, quem conquistou, quem jogou sabe o quanto é difícil você enfrentar uma semifinal contra qualquer clube. Já é difícil, ainda mais na rivalidade que existe entre Palmeiras e Corinthians. Então foi uma alegria muito grande, como eu falo, um peso que a gente tirou ali de classificar, e foi muito gostoso, né? Porque é sempre bom você, para o torcedor principalmente, você conseguir uma classificação para uma final de Libertadores em cima, assim, vamos dizer, do seu maior rival. Infelizmente, na sequência, enfim, a gente não conseguiu o título, mas eu acho que foi até bom, assim, em termos do torcedor ter tido até um pouco de paciência com a gente por ter perdido o título depois nos pênaltis, mas só de ter classificado em cima do Corinthians, eu acho que o torcedor ficou muito satisfeito. Obviamente que o título seria muito importante, mas não deu para conquistar. Assim, graças a Deus, eu sempre digo que eu sempre fui muito privilegiado, né, de jogar em grandes clubes, de viver grandes jogos, grandes momentos de títulos. Sem dúvida nenhuma que, para mim, Palmeiras e Corinthians, esse foi o grande jogo assim que eu fiz. Como eu disse, apesar de não ter feito gols, foi uma função que eu fiz, acredito que muito bem feita. Mas eu acredito que está entre os grandes jogos da minha carreira, e marcante, né, saber que está fazendo 20 anos e a gente ter, de uma certa forma, mesmo não tendo conquistado o título, como eu falei, de ter entrado um pouco na história do clube, até mesmo pela partida que eu fiz, alguns gols decisivos que eu fiz também, tanto no Paulista como nessa própria Libertadores. Eu acredito que ficou um pouco a minha imagem com o torcedor palmeirense, ela ficou um pouco diferente, né, depois desse jogo, de ter feito uma grande partida, mas esse jogo está, sem dúvida nenhuma, entre os maiores que eu fiz, né, dentro dessa minha carreira de 20 anos, e eu acredito que até passou nos últimos dias aí essa partida, eu não vi, um amigo meu me disse que me elogiou muito pela minha atuação, mas está no hall aí dos grandes jogos, né, que Marcelo Ramos fez durante a carreira. Eu fiquei muito feliz e lisonjeado aqui de poder estar falando com vocês e comemorar aí 20 anos, né, desse grande jogo, dessa grande passagem para a final da Libertadores.